Bom, então hoje nós vamos continuar, né, o que a gente estava vendo ontem de equações exponenciais. A última equação que eu fiz foi essa daqui, né? Vocês lembram que a gente resolveu a equação x elevado a x igual a x para x maior ou igual do que zero. Aí a gente viu que, primeiro, x igual a zero não é solução. Segundo, x igual a 1. 1 elevado a 1 é igual a 1. Logo, é solução da equação. E a gente viu que se o x é positivo e é diferente de 1, observe que nesse caso a função exponencial com expoente x ela é injetiva, né? Então, como x é diferente de 1, x elevado a x vai ser diferente de x elevado a 1. Logo, não existe solução positiva diferente de 1. Ou seja, não é solução. X maior que 0 e x diferente de 1 não é solução. Seja lá qual for o x aí. E aí o conjunto de solução dessa equação é só o número 1, tá? Outra coisa para a gente continuar é o seguinte. Eu vou pegar aqui para a gente fazer rapidinho. Ó, vamos pegar aqui o exercício 14. Vamos pegar, por exemplo, esses 5 primeiros itens, tá? Nesses 5 primeiros itens do exercício 14, é pedido para verificar se cada uma dessas sentenças é verdadeira ou é falsa, certo? Então vocês têm que verificar se cada uma dessas sentenças aí é verdadeira ou falsa, ok? Então assim, qual é a propriedade que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a função exponencial ela é crescente se a base for maior do que 1 e ela é decrescente se a base for entre 0 e 1, tá? Então assim, a função exponencial ela é crescente se o a for maior do que 1 e ela é decrescente se o a estiver entre 0 e 1, ok? Então, assim, olhando para cada uma dessas expressões, a gente consegue concluir se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, na letra A, olha quem é a base. Nesse caso aí, a base é 2. A função 2 elevado a x ela é crescente. Por quê? Porque a base aí é 2. O a é 2, tá? Como ela é crescente, quem tiver o maior expoente é o maior dos dois. Então, tem 2 elevado a 1,3. E aqui do outro lado tem 2 elevado a 1,2. Qual dos dois é maior? Que tiver o maior expoente. Então, 2 elevado a 1,3 vai ser maior. Portanto, deixa eu só mudar aqui a cor. O item A é correto, tá bom? O item A aí é verdadeiro. Ele é verdadeiro porque a função aí é a 2 elevado a x, tá? Então, esse vai ser o princípio que vai dar para resolver e verificar todos os outros, tá? Todos esses outros aí podem ser resolvidos da mesma forma. Então, por exemplo, no item B. No item B, ele coloca 0,5 na base. Só que 0,5 está entre 0 e 1. Certo? Então, nesse caso, a maior dessas duas expressões é a que tiver o menor expoente. Então, 0,5 elevado a 1,4 é menor do que 0,5 elevado a 1,3. Então, essa daqui é falsa.
Na letra C, ele coloca 2/3. 2/3 está entre 0 e 1 também. Então, quem é que tem o maior expoente? É o menos 2,3 ou menos 1,7? Quem é que é o maior expoente dos dois? Aí tem que tomar cuidado, né? Porque no caso aí os números são negativos. O maior aí é, é o menos 1,7, tá? Então, o 2/3 elevado a menos 2,3, menos 2,3 é o que tem o menor expoente. O que tem o menor expoente vai ser maior, tá? Porque o 2/3 está entre 0 e 1. Então, o que tem o menor expoente é o que vai ser a maior expressão. Então, no caso aí é verdadeiro. Tá? Na letra D, 5/4. 5/4 é maior do que 1. É uma fração que é maior do que 1. Então, como 5/4? Porque 5/4 ó, é um numerador maior do que o denominador, né? Então, ela é maior do que 1. Então, na letra D, a expressão que é maior aí dos dois é a que tem o maior expoente. No caso, o maior expoente é 3,1. Então, essa expressão é falsa. Porque a 5/4 elevado a 3,1, ela aí, nesse caso, ela é a maior no caso. Tá? Então, assim, o 5/4 elevado a 3,1 é maior do que 5/4 elevado a 2,5. Certo? E no último, tem aí a raiz de 2. A raiz de 2 é maior do que 1. A raiz de 2 é maior do que 1. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, algo assim, tá? Então, a raiz de 2, não, 1,4, é um pouquinho menor, talvez. A raiz de 2, ela é maior do que 1. Tá? Então, assim, nesse caso aí, quem é que tem a maior expressão? É quem tem o maior expoente. O maior expoente é a raiz de 5, que é maior do que a raiz de 3. Então, nesse caso aqui é verdadeiro. Tá? Só uma observação. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Tá? Então, assim, raiz de 2 elevado à raiz de 3 vai ser menor do que a raiz de 2 elevado à raiz de 5. Porque a raiz de 5, nesse caso, é maior. Deu para entender o raciocínio? Ou seja, a única propriedade que a gente utilizou foi essa aqui, ó. A função exponencial ser crescente quando A maior do que 1 e decrescente quando A está entre 0 e 1. Ok? Então, assim, vamos agora fazer, por exemplo, o exercício 15. Eu vou fazer os dois primeiros itens, tá? Vou fazer o exercício 15. O exercício 15, ele quer que você encontre os valores de x que fazem essa desigualdade ser verdadeira. Então, na letra A, ele quer que você encontre os valores de x tais que 2 elevado a x é maior do que 8, porém é menor do que 32. Aqui, novamente, eu vou reduzir tudo a uma mesma base. Tá? O 8, ele é 2 ao cubo. E aí, então, eu vou só trocar aqui o 8 por 2 ao cubo. E o 32, eu sei que ele é 2 elevado a 5.
Então ele quer os valores de x que satisfazem isso. Aí aqui você, né, tem que lembrar novamente, a função exponencial é crescente se o a é maior do que 1. Ou seja, como aqui a base é 2, 2 é maior do que 1. Então, para quais valores de x, 2 elevado a x vai ser maior do que 2 elevado a 3. Ora, o x tem que ser maior do que 3. Por quê? Porque quem tem o expoente maior é que vai ter a maior expressão. Porque a função exponencial, nesse caso, é crescente. E quais valores de x? O 2 elevado a x vai ser menor do que 2 elevado a 5. Um x menor do que 5. Por quê? Porque se o x for maior do que 5, 2 elevado a x vai ser maior que 2 elevado a 5. Tá? Então essa é a solução da inequação. São todos os números reais entre 3 e 5. Na letra B, aqui tem um detalhe. Né? Já na letra B, a gente também vai reduzir na mesma base. Só que a base vai ser... Tem que tomar cuidado aí, tá? Porque nesse caso aí, a base vai estar entre 0 e 1, tá? Então, assim, ó, vou colocar aqui na equação 0,0001 menor do que 0,1 elevado a x, que é menor do que 0,01. Ok? Assim, se bem que dá para a gente botar tudo na base 10, né? Então, só que os expoentes ficarão negativos. Né? Eu vou fazer assim, ó, 0,0001, eu vou escrever ele assim. É 1 dividido por 1, 2, 3, 4. Tá? É 1 dividido por 10 elevado a 4. Beleza? O 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Tá? Só uma vírgulazinha para a esquerda. Está elevado a x. E o 0,01 é 1 dividido por 100, que é 10 ao quadrado. Certo? Aqui dá para você botar na base 10 com expoentes negativos, mas também dá para botar na base 1 sobre 10. Você pode pensar assim, ó. Isso aqui é 1 sobre 10 elevado a 4, que é menor do que 1 sobre 10 elevado a x, que é menor do que 1 sobre 10 ao quadrado. Ok? Beleza? Só que aí você tem que lembrar que se você fizer desse jeito aqui, aí 1 sobre 10 é um número que é 0,1, é um número que está entre 0 e 1. Então agora você tem que pensar assim, ó. Para quais valores de x, 1 sobre 10 elevado a x é maior do que 1 sobre 10 elevado a 4. Agora, como está entre 0 e 1, o x tem que ser menor do que 4. Porque aqui, ó, quem tem o menor expoente é que a expressão é maior. Tá? Então aqui o x ele vai ter que ser menor do que 4. E para quais valores de x, 1 sobre 10 elevado a x é menor do que 1 sobre 10 ao quadrado? Aí o x tem que ser maior do que 2. Tá bom? Por quê? Porque o x sendo maior do que 2, essa expressão aqui vai ser menor do que 1 sobre 10 ao quadrado. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer seria colocar na base 10, só que utilizando expoentes negativos. Né? Dessa expressão aqui, ó, 1 sobre 10 elevado a 4 é menor do que 1 sobre 10 elevado a x, que é menor do que 1 sobre 10 ao quadrado, isso aqui você pode escrever assim. Isso aqui é uma outra forma de fazer o exercício. Né? Você pode escrever assim, 10 elevado a menos 4, tá? Porque 1 sobre 10 elevado a 4 é 10 elevado a menos 4. Menor, 1 sobre 10 elevado a x é a mesma coisa que 10 elevado a menos x.
E 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. E aí, você agora está na base 10. 10 é maior do que 1. Então, você pode fazer diretamente. Tá? Então, menos 4 tem que ser menor do que menos x, que é menor do que menos 2. Essa é uma outra forma, tá? De você pensar. Porque como 10 é maior do que 1, o menos x tem que ser maior que o menos 4. E o menos 2 tem que ser maior do que o menos x. Só que aí quando você multiplica tudo por menos 1, né? Menos 4 ser menor que menos x é a mesma coisa de dizer que o x é menor do que 4. E menos x ser menor do que menos 2 é a mesma coisa de dizer que o x é maior do que 2. Vai dar a mesma resposta. Tá? É só uma outra forma de proceder. Beleza? Então, assim, nessas inequações exponenciais, o segredo é você colocar na mesma base, tá? Para essas que estão aí na lista. Muito bem. Vamos agora eu quero tratar com vocês do tema da aula de hoje, da lista que eu botei hoje de manhã, que é a parte de logaritmo. Então, assim, ontem nós vimos a função exponencial e a gente viu que a imagem dela, quando você toma a função exponencial, quando você considera a função f de x igual a elevado a x, essa função, a imagem dela são todos os números reais positivos. Certo? E mais, essa função, né, obviamente aqui o a é positivo, tá? E o a é diferente de 1. Essa função, ela é injetiva. Essas duas informações, a imagem dela ser os números reais positivos e ela ser injetiva, dizem o seguinte, elas traduzindo isso aqui, você pode dizer o seguinte, que dado um número real b positivo, vai existir, como o b é positivo, ele está na imagem da função. Então existe um x tal que a elevado a x igual a b. Mas como a função é injetiva, vai existir um único x. Existe um único número real x a existência de um número x, tal que a elevado a x igual a b, é dada por consequência dessas duas propriedades da função exponencial. A gente vai dar um nome para esse x. Essencialmente, esse x é o expoente que você precisa colocar aqui no a para que a elevado a x seja igual a b. A gente dá o nome desse x de logaritmo. O logaritmo, né, dado o número b positivo, o logaritmo de b na base a maior do que zero, diferente de 1, é precisamente o número que você precisa colocar aqui no expoente para que o resultado de a elevado a x seja igual a b. Ou seja, dizer que log de b na base a é igual a x equivale a dizer que a elevado a x é igual a b. Tá? Então, o logaritmo nada mais é do que uma palavra para expoente.
embora quando os logaritmos foram inventados, assim, de fato, né, expoentes nem existiam. Né, a primeira definição histórica de logaritmo foi feita de outra forma. E os logaritmos foram inventados para facilitar certos cálculos, né, certas multiplicações que eram muito trabalhosas, exigiam que você fizesse uma conta interminável. Então, o logaritmo, como a gente vai ver, ele tem uma propriedadezinha que permite transformar produtos em somas e facilitava as contas. Né? Na época que eles foram inventados, a utilidade principal era essa. Hoje em dia, essa não é a utilidade principal do logaritmo, mas o logaritmo ele ainda tem propriedades muito interessantes que fazem ele ser relevante. Tá? Então é o seguinte, a partir dessa definição de logaritmo, a gente consegue tirar várias propriedades desse número, que a gente vai já ver. Mas, por enquanto, eu quero fazer umas continhas com vocês, só para a gente esclarecer a definição. Então, vamos lá. Peguei aqui da lista. Ó, a... como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula o logaritmo de 2, ou o logaritmo de raiz de 2 na base 2? Eu quero saber qual é o expoente que eu preciso colocar no 2 para que o resultado dê raiz de 2. Qual é esse expoente? Qual seria esse expoente? É o... Lembrando que a raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio. Né? Então, esse expoente é 1 meio. Ok? Quer dizer, o logaritmo de raiz de 2 na base 2 é 1 meio. Um outro exemplo. O logaritmo de 49 na base raiz de 7. Qual é o número que eu tenho que elevar a raiz de 7 para que o resultado dê 49? Qual é o número, qual é o expoente que eu devo colocar aqui na raiz de 7 para que o resultado dê 49? Vamos lá. Eu tenho que colocar tudo na base raiz de 7. O 49, eu sei que ele é 7 ao quadrado. Mas eu não quero 7, eu quero raiz de 7. E o 7, eu sei que ele é a raiz de 7 ao quadrado. Não é isso? O próprio 7 já é a raiz de 7 ao quadrado. Então, o 49, na verdade, é raiz de 7 elevado a 2 elevado a 2. Que é raiz de 7 elevado a 2 vezes 2, que é 4. Então, nesse caso aí, o logaritmo é 4. Tá bom? Na letra C, ele pede o logaritmo na base 100 da raiz cúbica de 10. Qual o número que eu tenho que elevar a 100 para que o resultado dê a raiz cúbica de 10? Eu tenho que encontrar um número tal que o 100 elevado a ele seja igual a raiz cúbica de 10. Aí é o seguinte, raiz cúbica de 10, eu sei que isso aqui é 10 elevado a 1/3, certo? Só que o próprio 10, ele já é a raiz quadrada de 100. Então, o próprio 10, ele já é a raiz quadrada de 100. Ok? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 100, raiz quadrada de 100 é 100 elevado a 1 meio. Né? Então, é como se eu tivesse assim, ó, 100 elevado a 1 meio, que é 10, elevado a 1/3. Mas isso aqui, pelas propriedades da potência,
é 100 elevado a 1 meio vezes 1 terço, que é 1 sexto. Certo? Então, nesse caso aí, o x é 1 sexto. Tá bom? Então, assim, esses logaritmos dá para a gente calcular porque dá para reduzir a mesma base, mas nem sempre, né, dependendo dos números que são colocados, o cálculo do logaritmo assim fica fácil. Tá? Mas aqui eu quero só que vocês entendam a definição. O logaritmo é simplesmente o expoente que eu preciso colocar aqui no A para que o resultado seja B. Esse é o logaritmo de B na base A. Assim, as propriedades do logaritmo, elas são uma consequência das propriedades das potências. Vamos ver aqui. Vou pegar as primeiras propriedades, aquelas que decorrem direto da definição. Tá? Vou copiar aqui da lista para a gente agilizar um pouco. Ó, deixa eu pegar aqui. Da própria definição de logaritmo, saem essas propriedades. A primeira propriedade diz assim, o logaritmo de 1 na base A é zero. Mas por quê? Porque A elevado a zero é igual a 1. Ó, isso aqui é zero. Porque A elevado a zero vai dar 1. O A é positivo diferente de 1. Tá? Segunda propriedade. O logaritmo de A na base A é 1. Mas isso é verdade porque A elevado a 1 é igual a A. Quer dizer, qual o expoente que eu preciso colocar no A para que o resultado seja o próprio A? É 1. Então, como A elevado a 1 é igual a A, log de A na base A vai dar 1. Terceira propriedade. Se eu fizer A elevado ao log de B na base A. Parece complicada, né, a expressão, mas vai dar o B. Por quê? Ó? Vou chamar de x. Né? Observe o seguinte. Se você interpretar essa expressão, você vai ver que é o seguinte. Eu estou pegando o A e elevando a um expoente que é o seguinte. É o expoente necessário para eu colocar no A para eu obter o B como resposta. É evidente que o resultado teria que ser o B, né? Ok? Mas assim, por quê? Ó? Porque logaritmo de B na base A, ele é um x, certo? Eu vou chamar ele de x, esse expoente que está aqui. Ó. Mas isso aqui significa que A elevado a x é B. Aí eu só substituo. Ó. No lugar desse x, eu boto log de B na base A. Só uma outra forma de dizer A elevado a x igual a B. Tá? Beleza? E a última das consequências da definição diz o seguinte, que log de B na base A é igual ao log de C na base A, se somente se B igual a C. Isso é uma consequência do fato da exponencial ser injetiva. Tá? Ou seja, aqui o logaritmo também vai ser uma função injetiva, ele é a inversa da exponencial. O que vai acontecer? Eu vou chamar de x, esse log de B na base A. Mas isso aqui equivale a dizer que A elevado a x é B. Ok? Mas antes de eu colocar assim, vou fazer o seguinte.
A gente tem que sair da hipótese, né, e chegar no b igual a c. Então esse x ele também vai ser o log de c na base A. Então assim, se o log de b na base A é igual ao log de c na base A, eu vou chamar isso aqui tudo de x. Então a elevado a x é b, mas também o a elevado a x vai ser c, porque log de c na base A também é x. Mas então b é igual a c, tá? E se o b é igual a c, é evidente que o log de b na base A é igual ao log de c na base A. Tá bom? São consequências imediatas da própria definição de logaritmo. Muito bem. Outras consequências da não só da definição, mas das propriedades da potência, são as propriedades que fazem o logaritmo ser interessante. Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu vou pegar aqui o enunciado, que é esse teorema 3. Ok? Antes de eu fazer aqui, alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo aí? Bom, então vamos lá. Então é o seguinte. O teorema 3 diz assim: para quaisquer números reais a, b e c e n, tais que a maior do que zero, b maior do que zero, c maior do que zero e a diferente de 1, valem as seguintes propriedades. A primeira é que o logaritmo de b vezes c na base A é o log de b na base A mais o log de c na base A. A segunda é que o log de b sobre c na base A é o log de b na base A menos o log de c na base A. E a terceira é que o log, nesse caso aqui eu boto um n, tá? Mas esse n aí pode ser um número real. Né? É que o log de b elevado a n, uma potência, né, de b, na base A, é n vezes o log de b na base A. Bom? Em particular, como consequência, né, em particular, por exemplo, como consequência do item 2, se eu faço b igual a 1, log de 1 na base A, a gente sabe que é zero. Né? Então, em particular, a gente sabe que o log na base A de 1 sobre C é menos o log de C na base A. No caso particular aí do item 2. Tá? Muito bem. Eu vou mostrar o item 1, os outros são análogos, tá? É usando as propriedades da potência. No item 1, aí no item 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o log de b na base A, vou chamar de x. E o log de c na base A eu vou chamar de y. Certo? Mas então, pela definição de logaritmo, se log de b na base A é x, então é porque A elevado a x é b. Por quê? Né? Porque o log de b na base A é o expoente que eu tenho que colocar no A para que A elevado a x seja igual a b. E A elevado a y é c.
Daí, o que eu posso fazer, né? Posso, por exemplo, multiplicar b vezes c. B vezes c vai ser a elevado a x vezes a elevado a y, que o b é a elevado a x e c é a elevado a y. Aí eu uso a propriedade da potenciação, onde eu tenho a mesma base, eu só somo os expoentes. E aqui, isso aqui equivale a dizer, né, se b vezes c é a elevado a x mais y, então é porque o x mais y é o expoente que eu tenho que colocar no a para que o resultado seja b vezes c. Só que o x é o log de b na base a. E o y é o log de c na base a. Então isso aqui vai ficar a fórmula que a gente queria. Tá? Essa fórmula, ela também vale. Aqui eu estou supondo que o b e o c são positivos. Né? Mas eu poderia supor apenas que o produto de b e c é positivo. Tá? Mas aí eu teria que colocar um módulo aqui. Tá? Mas isso não acrescenta muita generalidade. Tá? O mais importante é você saber esse caso. Log de b vezes c na base a é igual ao log de b na base a mais o log de c na base a. Tá bom? As outras duas são análogas. Tá? As outras duas propriedades se provam de modo parecido. Beleza? Uma outra propriedade aqui que eu vou enunciar é a propriedade de mudança de base, tá? Cuja demonstração também segue das propriedades da exponencial. Tá? Bom, eu vou enunciar ela, vou pegar aqui da lista, né, para a gente agilizar, e ela diz o seguinte, né, soma três números A, B e C, o A e o C é diferente de 1, né, para eles ficarem na base. Ele diz o seguinte, essencialmente, né, ela diz que eu posso, quando eu tenho um logaritmo de B na base A, eu posso converter esse logaritmo para uma outra base. E a fórmula é bem tranquila de você memorizar. É simplesmente pega o log de B, escreve na outra base, no caso aqui é base C, e divide pelo log de A na base C. Tá? Então aqui tem log de B na base A, fica log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Em particular, a gente também pode se por exemplo, eu fizer C igual a B, né, se eu fizer aqui C igual a B nessa fórmula aí, eu vou obter o seguinte. Log de B na base A vai ser, se eu converter tudo para a base B, né? No caso aqui, o B é diferente de 1 também. Vai ficar assim, ó, log de B na base B dividido por log de A na base B. E aí o log de B na base B a gente sabe que é 1. Ou seja, né, você vai concluir que eu posso inverter aqui a relação entre o A e o B, né, invertendo a expressão. Né? Log de B na base A é 1 sobre o log de A na base B. Beleza? Uma dúvida? Né? Aqui, claro, né? Só para frisar, né? Ambos positivos e diferentes de 1.
Muito bem. Agora, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar essas propriedades. Tá? Eu deixei aí na lista para vocês vários exercícios que servem de treinamento para exercitar essas propriedades dos logaritmos, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui os primeiros exercícios. Vamos fazer, por exemplo, o exercício 1. Vou pegar ele aqui. No exercício 1, ele diz assim: A é 5 elevado ao log de 2 na base 25. Determine o valor de A ao cubo. Então, ele começa te dizendo assim: A é 5 elevado ao log de 2 na base 25. Então, quem é o valor de A ao cubo? Primeiro, a gente tem que simplificar aí essa expressão, né? A gente precisa, observe que tem um 25 aqui na base, né? Tem um 5 aqui, o que dá para suspeitar que essa expressão pode ser simplificada, né? Mas observe que se eu elevar aqui o A ao cubo, é simplesmente essa expressão ao cubo, né? Então, o mais importante aqui é a gente simplificar o A. Como aqui tem um 25, a gente pode fazer o seguinte. O 5, eu sei que ele é a raiz de 25. Então, eu estou pegando a raiz de 25 e elevando ao log de 2 na base 25. Né? Só que a raiz de 25 é 25 elevado a 1 meio. Ok? Beleza? Por que eu botei tudo em 25? Para usar essa propriedade aqui, ó. A propriedade que eu quero é essa daqui, ó. Quando eu tenho A elevado ao log de B na base A, segue que o resultado é só o B. Então, por isso que eu botei tudo como 25. Tá? Aí aqui eu uso a propriedade das potências, vai ficar 25 elevado a 1 meio vezes o logaritmo de 2 na base 25. Isso aqui eu posso escrever como 25. Aí esse 1 meio, eu posso colocar ele aqui em cima, não posso? É a propriedade do logaritmo. É essa daqui, ó. Logaritmo de uma potência, eu posso baixar aqui o expoente, mas eu posso olhar essa fórmula no sentido contrário, né? Se tem um número multiplicando um logaritmo, eu posso colocar ele aqui no expoente. Eu posso enxergar essa fórmula no sentido contrário. Então, ó, aqui eu posso escrever assim, é 25 elevado ao log na base 25 de 2 elevado a 1 meio. Passei esse 1 meio aqui para o expoente no 2. Agora sim, tem 25 elevado a um log na base 25 de alguma coisa. O resultado é esse alguma coisa. E aí, portanto, o A é 2 elevado a 1 meio, que é a raiz de 2. Né? Então, A ao cubo é simplesmente 2 elevado a 1 meio ao cubo. Certo? Que é simplesmente 2 elevado a 3 meios. Ou, se você preferir, né? 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios vai ser 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 meio. Porque 3 meios é 1 mais 1 meio. Ou 2 raiz de 2.
beleza? E é o valor de A ao cubo. Tá? Aqui eu fiz bem passo a passo, tá? Para vocês verem quais propriedades a gente está utilizando em cada um dos passos. Tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Vamos fazer aqui a segunda questão. Vou pegar aqui a segunda questão. Ele diz assim: determine o valor de A tal que 4 elevado a log de A na base 2 mais 2A menos 2 é igual a zero. Observa que aqui ele quer o valor de A que resolve essa expressão aqui. Né? Log de A na base 2. A4 elevado a log de A na base 2 mais 2A menos 2 é zero. Tudo que a gente precisa fazer é primeiro simplificar esse log de A na base 2, ou melhor, 4 elevado a log de A na base 2. É o que a gente precisa fazer primeiro. Aqui eu vou tentar reduzir tudo a 2, para a gente facilitar, para poder usar aquela propriedade. Então, o 4, eu sei que ele é 2 ao quadrado. E aí eu tenho 2 ao quadrado elevado ao log de A na base 2. Só que aqui eu tenho uma potência de uma potência. Então, isso aqui eu posso escrever assim, o 2 elevado a 2 vezes o log de A na base 2. E aí esse 2 que está aqui, multiplicando o logaritmo, eu posso passar o expoente. Dá para entender aí? Então, ó, vai ficar assim. Ó, só lembrando, eu peguei o 4, escrevi como 2 elevado a 2. E aí esse 2 elevado a 2 já estava elevado a log de A na base 2. E aí eu usei a propriedade das potências. Né? Tem uma potência elevada a outra potência e multiplico aqui os expoentes. E aí esse 2 está multiplicando um logaritmo. Então eu passo ele aqui para o expoente no A. Então vai ficar assim, 2 elevado ao log na base 2 de A ao quadrado. Mas aí novamente eu lembro daquela propriedade. Né? Propriedade que... Aquela propriedade A elevado ao log de B na base A é B. Então 2 elevado ao log de alguma coisa na base 2 é essa alguma coisa que está aqui. Vai ser A ao quadrado. E agora, a expressão que essa asterisco, né? Vou chamar ela de asterisco aqui, essa expressão asterisco fica ele é o seguinte, 4 elevado a log de A na base 2 mais 2A menos 2. Isso aqui é simplesmente A ao quadrado mais 2A menos 2 igual a zero. Então, tudo que eu preciso fazer é resolver essa equação do segundo grau. Então, a gente vai resolver ela aqui. Vou resolver de modo tradicional. Vou calcular o delta. Delta é mais 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é o 1 aqui. Vezes o C, que é esse menos 2. Então, o delta aí vai ser 4. Menos com menos dá mais. 8 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então vai ficar 4 mais 8, que é 12. Tá? Então, o Azão ele é igual a menos o B, que é menos o 2,
mais ou menos a raiz de 12 dividido por 2 vezes 1. Né? Então, o A tem duas possibilidades aí. A primeira é menos 2 mais a raiz de 12. Raiz de 12 eu vou racionalizar aqui, tirar essa raiz de 12, simplificar um pouco a expressão. Raiz de 12. 12 é 4 vezes 3. Né? Então, a raiz de 12 é a raiz de 4 vezes a raiz de 3. Raiz de 4 é 2. Raiz de 12 é 2 vezes a raiz de 3. Dividido por 2. Que dá dividindo tudo por 2 dá menos 1 mais raiz de 3. A segunda possibilidade é a seguinte. Vai ser menos 2 menos a raiz de 12, que é 2 vezes a raiz de 3. Dividido por 2, que dá menos 1 menos raiz de 3. Só que aqui tem um detalhe. Tá? A princípio, as duas possibilidades, se fosse só essa equação do segundo grau aqui, se a questão fosse só resolver essa equação do segundo grau, ok. Mas não é. A equação original, o A estava dentro de um logaritmo. Percebe? Então, assim, menos 1 mais raiz de 3 é um número positivo. Menos 1 menos raiz de 3 é um número negativo. Então, essa raiz aqui não serve. Ela não serve. Essa daqui, sim. Por quê? Porque o A tem que ser positivo. O A tem que ser positivo porque ele está dentro de um logaritmo. A equação aqui asterisco, o A está dentro de um logaritmo. E logaritmo a gente só calcula de números positivos. Ó. Voltando lá para a definição, ó, dado um número positivo, o número b positivo, o logaritmo de b na base a é um x, tal que a elevado a x igual a b. Então, a solução vai ser só o a positivo, que é menos 1 mais raiz de 3. Ok? Então, a única solução aí vai ser a igual a menos 1 mais raiz de 3. Né? Essa vai ser a solução aí do exercício. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Então é o seguinte. Vou pegar aqui mais um exercício. Vou pegar o exercício 3. Vou pegar ele aqui. Muito bem. No exercício 3, ele quer só o valor dessa expressão aí. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Aí tem logaritmos de várias bases. Né? Eu vou colocar tudo numa mesma base. Pode ser qualquer uma, tá? Vamos botar, por exemplo, sei lá, na base 10. Tá? Pode ser qualquer base. Tá? Eu vou converter esses logaritmos todos para a mesma base. Tá? Então, ó, o A ele é log 5 na base 3 vezes o log de 27 na base 4 vezes o log de 25
na base raiz de 2. Eu vou fazer o seguinte, vou converter todo mundo para a mesma base. Como é que a gente faz? Usando a fórmula. Fórmula de mudança de base. Tá? Se eu quiser converter esse logaritmo aqui, a gente converte todo mundo para a mesma base qualquer, simplesmente dividindo o log de 5 nessa base pelo log de 3 nessa base. Eu vou botar a base 10, tá? E aqui eu vou usar uma notação que, dependendo do livro, pode ser a base natural, pode ser a base 10, que é o seguinte, quando eu escrever um logaritmo na base 10, eu não vou colocar nenhuma base escrita. Tá? Quando não tiver nada aqui, fica subentendido que é um 10. Tá? Vou deixar só assim. Tá? Mas se você preferir, eu posso deixar aqui o 10. A base podia ser aí qualquer uma. Tá? Aqui é só uma questão de notação. Então, ó, é só pegar o logaritmo de 5, escrever nessa base, dividir pelo log de 3 na mesma base. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Eu vou todos na mesma base. Tá? Vou botar todo mundo na base 10, por exemplo. Vai ficar log de 27 dividido pelo log de 4, vezes o log da raiz de 2 dividido pelo log de 25. Ok? Aí o que você faz? Né? Agora, ó, por que a gente faz isso e vai dar certo? Porque observa, ó, esse 5 e esse 25, esse 4 e essa raiz de 2, esse 27 e esse 3, eles parecem, digamos assim, estar relacionados. Né? Parece que eu posso colocar eles, né, numa mesma base. Por exemplo, o 27 ele é 3 elevado a 3. Né? O 25 é 5 ao quadrado. O 4, por exemplo, é 2 ao quadrado. E o raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio. Então, assim, parece que dá para a gente colocar todos no mesmo número e cancelar em cima e embaixo. Né? E essa vai ser a ideia. Aqui eu vou escrever o log de 5. Aqui o log de 3. Aí o log de 27. 27 ele é 3 ao cubo. E o 4 é 2 ao quadrado. A raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio. E o log de 25, o 25 ele é 5 ao quadrado. Okay? Aí, ó, o que a gente vai fazer? Propriedade da potência. Esses expoentes, eles vão descer aqui, né, no logaritmo. Aqui vai ficar o log de 5 dividido pelo log de 3. Aí aqui, ó, esse 3 vai descer, ó, vai ficar 3 vezes o log de 3. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes o log de 2. Aqui vai ficar 1 meio, que vai descer aqui, vezes o log de 2. E aqui vai ficar 2 vezes o log de 5. Beleza? Agora vocês vão ver, vai cancelar tudinho. Estão vendo aí? Ó, o log de 5 cancela aqui. Está tudo multiplicando, né? O log de 3 cancela. Log de 2 cancela, só sobra esses números que estão aí, né? Vai dar quanto? Vai ficar... Aqui vai ficar, ó, cuidado com esse meio, tá? Aqui em cima vai ficar 3 sobre 2, que é 3 vezes 1 meio. Aqui embaixo vai ficar 4. Ou seja, na prática eu estou multiplicando 3 sobre 2 vezes 1 sobre 4, que dá 3 sobre 8, que é a resposta da questão. Beleza? Muito bem. Vou fazer agora a questão
fazer o exercício 5. Exercício 5 diz assim. O exercício 5, ele quer que você simplifique essa expressão. Tá? A elevado a esse expoente aí. Eu vou chamar de x essa expressão aí. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Ele diz assim, a elevado a o log do log de a dividido pelo log de a. Aí o que eu vou fazer? A elevado a esse negócio aí dá x. Mas isso aqui é a mesma coisa que dizer, que o log, isso é a mesma coisa que dizer que o log de x ele vai ser igual, na verdade, mas aqui se eu aplicar o log de x na base A, né? Mas assim, eu não vou fazer isso, eu vou aplicar simplesmente o logaritmo dos dois lados. Eu vou como aqui tem a potência, eu vou simplesmente fazer assim. O log de x, eu vou igualar e vou aplicar a propriedade da potência. Coloquei o log de x na mesma base aqui, ó, que os expoentes estão. Como aqui estava tudo na base 10 aqui nos expoentes, então eu botei tudo aqui na mesma base. Tá? Aí, ó, vou usar a propriedade, né, e isso é interessante porque vai aparecer, esse cara vai descer aqui, né? Ó, vai ficar log de x. Aí esse expoente, ele desce aqui, né? Vai aparecer aqui. E aí vai multiplicar o log de A. Mas aí, né, você pode observar, ó, tem o log de A no denominador, o log de A no numerador. Então eles cancelam, né? E aí vai ficar assim. Vai ficar log de x é igual a log do log de A. E aí você usa aquela propriedade que diz assim, ó, se dois logaritmos são iguais, o que está dentro deles é igual. Né? Então, se o log de alguma coisa é igual ao log de outra coisa, estão na mesma base aqui, né? Então o x vai ser simplesmente o logaritmo de A. Certo? Ou seja, né? Conclusão. Aquela expressão A elevado a esse logaritmo todo aí, é simplesmente o logaritmo de A. Tá bom? Beleza. Vamos fazer agora, certo? Vamos fazer aqui o exercício, fazer exercício 6. Vou pegar ele aqui.
O exercício 6, ele diz assim: se A e B são números reais positivos, prove que A elevado ao log de B é igual a B elevado ao log de A. Dá para a gente fazer direto, tá? Dá para a gente fazer direto. Como é que a gente pode fazer, né? A gente pode, por exemplo, vou começar aqui do A elevado ao log de B. Você pode, por exemplo, chamar essa expressão de um x, certo? E aí, posso chamar, por exemplo, essa expressão de x, e aí aplico o logaritmo. Também posso sair do lado esquerdo e chegar no lado direito. Então, bora fazer assim, desmembrando. Vou chamar isso aqui de y. Então, ó, a elevado a log de b é igual a x, eu aplico o logaritmo dos dois lados. Certo? E aí esse expoente aqui, ele desce, tá? E aí você vai concluir que o logaritmo de x, vou guardar aqui essa expressão, ele é log de b vezes log de a. Com y vai ser a mesma coisa. Eu aplico o logaritmo dos dois lados. E aí esse expoente aqui, ele desce, tá? Vai ficar log de a vezes o log de b. Esse log de a desce, tá? E aqui vai ser o log de y. Qual é a conclusão aí, né? A conclusão é que o log de x e o log de y são iguais. E isso vai implicar que o x é igual a y, tá bom? Ou seja, o a elevado a log de b é igual a b elevado ao log de a. Essa é uma forma da gente fazer aí a conta, certo? Vamos fazer alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Vamos fazer agora o exercício. Eu vou fazer o exercício 14. Fazer o exercício 14. Aí no exercício 14 é uma questão um pouco diferente, tá? Ela não é uma questão assim direta, né? Ela é uma questão contextualizada. O enunciado diz assim: uma substância radioativa está em processo de decaimento, de modo que no instante T, a quantidade não decaída, ou seja, a quantidade da substância, a massa, por exemplo, ele é dado por essa função aí. Tá? No instante T, a quantidade restante, né, que ainda não decaiu, é dada por A de zero, onde A de zero indica a quantidade da substância no início do decaimento.
ou no início do momento em que você começou a observar, né? Vezes E elevado a menos 3t. Okay? Aí ele diz assim, calcule o tempo necessário para que a metade da quantidade inicial se decaia. Então vamos interpretar. Tem uma substância aqui radioativa que no começo tem uma quantidade A de zero, é a massa inicial. Mas com o tempo ela vai perdendo massa, né? Vai se decaindo. Aí vai diminuindo a quantidade da substância, de acordo com essa fórmula aqui. Ele quer saber em quanto tempo, qual é o instante t em que você vai ter metade da quantidade inicial. Ou seja, a quantidade que ainda não decaiu vai ter que ser metade da quantidade inicial. No fundo, a gente precisa achar um t que a gente quer. A gente quer achar um t que faz isso aqui, ó. A quantidade que ainda não decaiu seja metade da quantidade inicial. É isso que a gente quer. Então eu vou jogar ali na fórmula. Né? Para que isso aconteça, né? Eu preciso ter o seguinte. O A de 0 sobre 2, que é o A de t, que é o que eu quero que seja o A de t, vai ter que ser igual a de 0 vezes E elevado a menos 3t. A propósito, né, eu não comentei. Esse Ezinho, ele é o número de Euler, tá? É a base do logaritmo natural. E aí aqui eu só preciso resolver essa equação. Mas isso aqui é equivalente a dizer. Eu posso cancelar aqui dos dois lados, né? Dividir pelo A de 0, que é um número positivo, e dizer que é o seguinte, 1 meio é igual a E elevado a menos 3t. Ou, que é a mesma coisa, 1 sobre E elevado a 3t. Ok? Ou seja, eu posso dizer, né, fazendo aqui um produto cruzado, que 2 é igual a E elevado a 3t. Certo? E aí, o que a gente vai fazer, né? Eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Só que eu vou aplicar o logaritmo, como aqui tem um E elevado a 3t, um logaritmo de base E. Esse logaritmo ele recebe um nome especial de logaritmo natural. E ele também recebe uma notação especial. Alguns livros chamam ele de Ln, outros chamam simplesmente de logaritmo. Tá? Tem livro que usa só a expressão logaritmo para tratar do logaritmo natural. Tá? São notações que você pode encontrar. Tá? Aqui vai ser o logaritmo de base E. Eu estou colocando em base E para frisar a propriedade dos logaritmos que a gente está trabalhando. Tá? Então aqui, ó, você vai ter o log na base E de 2 igual a esse 3t, você pode passar aqui para baixo, ou então você pode usar direto aquela propriedade. Né? Mas eu vou fazer descendo aqui, né? O 3t. Okay? 3t vezes o log de E na base E, que a gente sabe que é 1. Log de um número na base dele mesmo é 1, então t vai ser 1/3, divide tudo por 3 aqui, do logaritmo na base E de 2. A gente pode tornar essa expressão um pouco mais compacta, passando esse 1/3 para o expoente. Né? Então, log de E de 2 elevado a 1/3. Ou, né,
log na base E da raiz cúbica de 2, tá bom? E a gente pode, né, alguns autores podem utilizar a notação ln da raiz cúbica de 2, tá? E esse é o tempo para que a substância fique na metade, né? Metade da substância tenha decaído, tá bom? Deu para entender aí? No fundo era só trabalhar com a própria fórmula que foi dada aqui, tá? Beleza? Muito bem. Então assim, pessoal, tem mais questões aí na lista, tá? Eu já vou deixar as demais para vocês. E é o seguinte, vou colocar quais as que eu vou querer, tá? Das duas listas. Eu já fiz boa parte delas, então eu vou colocar algumas das restantes para vocês, tá? E vou estabelecer um prazo para vocês entregarem. Eu vou dizer lá na turma quais são as questões, ok? E é isso. Vou fechar aqui a gravação.